Vamos orar, está bem? Vamos entregar este tempo a Jesus. Senhor, nós somos tão gratos por Jesus. Estás vivo e mudas a nossa história, Senhor, mudas a nossa perspectiva de vida. Eu oro que fales ao nosso coração, que nos ajudes a escutar a Tua voz, a encontrar confiança no meio de tempos difíceis que por vezes encaramos, Senhor, e aprendermos a ver-te a Ti no meio de circunstâncias não muito favoráveis. E somos gratos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Ontem e hoje de manhã acordei com o pensamento na Ucrânia. 3 anos que amanhã fará de início de guerra. Temos uns jovenzinhos ucranianos na nossa igreja, um casal novo. E eu olhei para a cara deles hoje e vi a tristeza no rosto deles e lhes perguntei como é que eles estavam. Eles disseram: pastor, esta foi a pior noite que houve na Ucrânia nesses 3 anos. Houve mais ataques do que nunca. Muita gente morreu, muita gente perdeu as suas casas e os seus pertences. E eu pensava acerca disto. Ontem, quando estava a pensar na palavra que havia de trazer hoje, o Senhor me levou para realmente um capítulo de contrastes. 1 de Samuel, capítulo 1, basicamente a história de 2 mulheres. Mas é uma história cheia de contrastes, porque às vezes pensamos que tendo muito somos mais felizes. E o que encontramos nesta história é que a pessoa que tinha menos consegue ser mais grata e mais confiante em Deus do que a pessoa que tinha muito. E hoje vamos falar acerca destas 2 mulheres, chamada Penina e Ana. Falamos muito de Ana, falamos pouco de Penina. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1: houve um homem de Ramat-Jofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Juf, efraimita, e tinha 2 mulheres. Era tempos assim naquela altura. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana subia, oferecia o seu sacrifício, dava porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não se deu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto e disse: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres e des um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no seu coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ali a teve por embriagada. Ele disse: até quando serás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho
derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Como dizemos em português, falar para os seus botões, não é? E então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeres. E disse ela: hás a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A história de duas mulheres numa cultura poligâmica. E o texto bíblico não fala muito desta mulher Penina, mas o que fala já nos ensina muito. O que aprendemos desta mulher chamada Penina é que primeiro ela vivia em família e tinha uma família. Ela tinha um marido e ela tinha filhos. Ela era uma mulher abençoada. Aos olhos de então, ela era uma mulher muito abençoada. Ao ter filhos, ela mostra que não é esquecida, que Deus olhou graça para ela, e ao lhe dar filhos ao seu marido também cumpre a expectativa de uma cultura familiar, de família, de filhos. Um lugar também onde ela teria estabilidade, porque mais à frente na vida, quando ela ficasse velha, teria filhos para cuidar dela. E neste contexto poligâmico em que este homem tinha várias mulheres, ela não consegue deixar de infernizar a sua rival. Corroída por ciúmes, quer destruí-la. E ela desfila os seus filhos diante da sua rival, magoando-a, ferindo-a. Versículo 7 bola isso. Ela fazia de ano em ano, e todas as vezes que subia à casa de Deus a irritava. Que motivação, não é? Subir para adorar a Deus, para irritar outra pessoa. Ou seja, ela tinha muitos motivos para ser grata, mas ela era uma mulher ingrata, invejosa, maldosa, tinha um coração corroído. E ela acaba destruindo-se a si mesma e destruindo as outras pessoas. Penina é uma história de como às vezes termos tudo não é suficiente se não termos um coração grato. É, no fundo, a crise da segurança e da ingratidão. Ela tinha tudo para ser uma mulher feliz, bem com a vida, bem com todos. Podia olhar para o futuro com descanso, porque tinha filhos que cuidariam dela. Mas ela tinha maldade em seu coração. E ela, na verdade, ela não suporta quase a bênção de Deus. É uma história incrível, porque esta história vira-se ao contrário, quase que nós estamos habituados, achamos que somos pessoas abençoadas, vamos ser gratos e vamos ser pessoas felizes e contentes, mas encontramos aqui precisamente a história de alguém que tinha tudo para ser grato e não conseguia ter gratidão no seu coração, antes deixava que a amargura a corroesse. Tantas vezes em Penina encontramos uma coisa que poderíamos chamar a escassez da abundância. A escassez da abundância. Quando o ter não é suficiente, quando não aprendemos a ser gratos por aquilo que nós temos. Eu cresci na minha casa com uma imagem que se calhar muitos de vocês tiveram na vossa casa, que era um velhote com os braços cruzados em oração, agradecendo pelo pão que tinha à sua frente. Pois alguns de nós não conseguem agradecer até por outras coisas que já têm lá à frente. Precisamos de celebrar mais as bênçãos de Deus e sermos gratos
Precisamos de celebrar a nossa liberdade, o Evangelho que recebemos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Precisamos de olhar com gratidão para as coisas que Deus nos dá, tantas delas, para aprendermos a amar. Às vezes nós pensamos que se tivermos um pouco mais, perguntavam a Rockefeller, um dos homens mais milionários no passado, o que ele seria necessário para ser feliz, e dizia-lhe assim, era o homem mais rico de então, dizia-lhe assim, um pouco mais de dinheiro. Porque a ingratidão não cresce de acordo mesmo com a abundância que nós podemos ter. Por isso a crise não é as circunstâncias, não é a abundância ou falta dela. A crise é uma crise de coração. Se calhar vocês têm encontrado na vossa vida pessoas que têm muito e são ingratas, pessoas que têm um pouco de saúde ou talvez algumas dificuldades na sua saúde e conseguem ser gratas a Deus, porque é uma questão tantas vezes de perspectiva e de uma atitude de coração. Não deixamos que o nosso coração possa mudar a nossa vida. Mas depois encontramos Ana, e a vida de Ana não era fácil. Apesar do esforço completo deste homem, que era Elcana, apesar de todo o cuidado que ele tinha quando ia adorar a Deus, porque era costume que cada pessoa levasse uma prenda para Deus, uma oferta ao Senhor. E então, como ela não tinha filhos, Elcana lhe dava mais ofertas para ela oferecer em nome dos filhos que ela não tinha. Mas era uma forma de Elcana lhe mostrar o quanto ele amava a ela, o quanto ela era importante para ele. Mas claro, encontramos no meio deste momento em que ela estava a viver, ela encontra Deus. Eu acho que é isto que eu acho muito interessante nesta história. Ela encontra o caminho para Deus. E no versículo 9 encontramos que amargurada e cansada, ela busca refúgio em Deus. Ela está no lugar certo, a fazer a coisa certa. Ela está a buscar a Deus, na casa de Deus. Nunca é tarde demais para nós chegarmos a Deus. Eu não sei como é que vocês veem esta história, mas eu não sei quantos anos teriam passado com aquele teatro. Eu não sei quantos anos aconteceu que ela subia ao templo de Deus a falar com Deus e a outra penina a infernizar a vida dela. Sabemos que ele tinha filhos e filhas e sabíamos que os anos passavam e ela não via nada acontecer. E quando nada acontece, nós começamos talvez a perder a esperança, não é? Mas esta mulher naquele dia encontra Deus, e muitas vezes no nosso encontro com Deus nunca saímos de mãos vazias. E então quando esta mulher, quando está sozinha, a solidão vai mirrar a nossa alma, mas o encontro com Deus vai mudar a nossa perspectiva. É o que encontramos com ela. Ela na presença de Deus encontra a sua realidade. Ela não finge. Ela não faz de conta que está bem. Ela não diz está tudo certo. Não, ela mostra a sua tristeza, mostra a sua amargura. Com Deus não precisamos de fingir, não é? E também o que encontramos é que Deus não nos chama a uma fuga da nossa realidade. Não chama a nós nos alienarmos do cotidiano. Não é simplesmente uma vida utópica ou irreal, não. Ana vai de encontro à sua dor. E é na sua dor que ela encontra Deus. E Ana nos diz que é possível reconstruir a nossa vida a partir da nossa dor. E eu não sei com vocês, mas certamente oraram por pedidos que Deus não respondeu da forma que vocês quiseram. Nesta semana a nossa igreja foi motivada a orar por uma jovenzinha, prima de uns meninos da nossa igreja, que teve uma crise e morreu, poucos dias morreu, uma jovem de 14 anos. Nós não contámos que fosse assim. A dor é difícil de enfrentar. É difícil encararmos o sofrimento e encontrarmos Deus.
E às vezes nós pensamos que temos simplesmente que fingir, que não é nada, que está tudo bem. Não está tudo bem. E Ana não estava tudo bem com Ana. Ela estava amargurada. E é interessante que no versículo 18 diz assim, quando ali lhe responde, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizerem. E disse ela respondeu assim em fé, hás a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e, uma coisa importante, o que diz aí? Comeu. Comeu e mudou a sua cara. Não é? Sabem o que é que isto significa em português de Portugal, dos dias do século XXI? Saiu da depressão. Arranjou-se. Foi à cabeleireira. Refrescou a cabeça e começou uma nova história. Ela não sabia o que tinha, não aconteceu nada milagroso ali naquele momento, ou acham que ela ficou grávida ali, não. Mas ela acreditou que Deus estava a ouvir a sua história, Deus estava de encontro à sua dor, à sua mágoa, e Deus estava a começar a mudar a sua vida. E Ana, e nós sabemos a história, o que acontece com Ana é que Ana, passado um tempo, ela recebe o seu filho, e ela percebe, ela se torna mãe deste jovem chamado Samuel, que é o meu nome. A minha mãe me deu este nome também. Possivelmente ela conhecia um pouco da história, espero eu. E ela abençoada, ela abençoa Eli e abençoa Israel. As bênçãos de Deus nunca são só para nós. As bênçãos de Deus são para partilharmos. Porque a alegria nunca é uma festa sozinho em casa. Uma alegria é uma festa com outros à nossa volta. Por isso a bênção nunca é para ser guardada para nós. A bênção é para ser partilhada. E percebemos isso. E ela oferta. Ela faz esta oferta do seu filho, o seu único filho. Ela o devolve. Eu acho isto muito significativo. É uma história claramente significativa do que Deus fez por ti e por mim. Ela deu o único filho que tinha de volta a Deus. Porque acreditava que se ela semeasse, ela iria colher. Conta essa história de dois semeadores que estavam numa situação muito precária, a quem foi-lhe entregue sementes. Um deles comeu as sementes e outro deles semeou-as. Sabem quem prosperou? Quem semeou. Às vezes nós pensamos que guardando ou comendo vamos ser mais abençoados, mas não, semeando vamos colher muito mais. Então o que eu queria aprender, o que é que eu aprendo com esta história? Algumas lições que eu queria partilhar contigo e comigo, que Deus falou ao meu coração. Primeiro, vive alegre a vida que Deus te entregou. nas tuas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Viva a tua condição. Penina tinha aparentemente tudo para ser feliz e era uma mulher infeliz. Ela tinha prosperidade porque vivia com o seu marido, filhos e prosperidade financeira, mas não conseguia tirar dali satisfação e gratidão. Em seu coração encontramos, pelo contrário, ingratidão, inveja, que nos leva a não dar valor ao que Deus nos entrega e a nos agarrar àquilo que nós temos e não nos alegrar com isso até. Por outro lado, encontramos em Ana uma mulher que, além de estéril, naquele contexto, sentir-se certamente inferior à outra, ela vivia ainda por cima infernizada por aquela sua rival. Mesmo assim, ela consegue encontrar Deus. Ela consegue ter um encontro com Deus. E na sua dor, encontra uma resposta em Deus. Não é? Parte de nós acreditarmos que Deus é soberano sobre todas as nossas coisas. Aprendermos a ser gratos por a vida que Ele nos dá. O apóstolo Paulo dizia: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É em Cristo que nós podemos enfrentar toda a dor, a escassez ou a abundância.
Quais as circunstâncias que tu tens dificuldade em aceitar? Quais aquelas bênçãos que tu tens, que tu podes ser grato a Deus? Eu me recordo quando, no dia 4 de setembro do ano de 2019, estávamos no IPO, eu e minha esposa, sentados à frente da médica, e ela dizer à minha esposa: Jacinta, você tem um cancro muito agressivo e nós temos que começar ao tratamento. E naquele momento Deus trouxe uma confiança ao nosso coração, que de alguma forma Deus nos escolheu para aquele momento, de alguma forma Deus iria trabalhar naquele momento. E tem sido 5 anos de vitórias e de lutas, mas também de muita gratidão a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas, e que no meio das dificuldades nós podemos ser gratos. É uma questão de coração, não é uma questão de circunstâncias, é uma questão de atitude, não é uma questão de abundância. Paulo dizia aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre no Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é fácil sabermos e é um desafio nós vivermos esta mensagem. É muito interessante uma história de um homem na Inglaterra, um pastor que numa altura, que vivia numa comunidade pescatória, em que toda a gente normalmente ia à igreja, uma igreja da aldeia, e depois de uma tempestade o pastor pôs lá na sua igreja um sinal com a lista de 9 marinheiros que estavam desaparecidos, e lá dizia: perdidos no mar, e o nome de 9 pessoas. Aquela notícia foi passando pela aldeia e de repente pessoas começaram a protestar e dizer: bem, não é verdade, esta pessoa já está aqui. E então ele diz assim: bem, apenas 2 vieram ter comigo para que desse graças a Deus porque foram libertos daquele naufrágio. Os outros 9 não me disseram nada, porque por isso eu achava que eles estavam perdidos, não é? E quantos de nós também, não é? Às vezes recebemos bênçãos de Deus e continuamos perdidos, sem agradecer a Deus. Então a primeira lição que eu acho que temos aqui é aprendermos a viver as nossas circunstâncias, seja ela qual for. A segunda lição é aprendermos a confiar em Deus a cada dia. Penina tinha aparentemente tudo o que desejava. A Ana podia ter-se acumulado de dúvidas, de perguntas, de receio. Mas chegou o dia em que a máscara lhe caiu e ela abriu o seu coração para Deus. O segredo não é não vivermos ansiosos. O segredo é aprendermos a transferir a nossa ansiedade numa plena confiança em Deus. Às vezes ouvimos conselhos: não pode viver ansioso, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Esta é a primeira parte. A segunda parte é: mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então às vezes nós ficamos só por não andar ansiosos, mas a história não termina aí. A história é transferirmos a nossa ansiedade numa confiança em Deus no dia a dia. É interessante o livro de Filipenses, quando fala acerca da ansiedade, que diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes tornai as vossas petições diante de Deus conhecidas por oração e súplica com ações de graças. Mas antes dessa passagem há uma pequena frase que diz assim: perto está o Senhor. Porque é que tu e eu não vivemos ansiosos? Porque Deus está perto. Lembram-se quando era pequeno, quando vocês eram pequenos, e quando alguém se metia convosco e vocês diziam: vou chamar alguém, não é? Mais velho que vocês. E quando aquela pessoa chegava, como é que vocês ficavam? Cresciam naquela hora. E quando tu e eu passamos dificuldades, o segredo não é focarmos no problema. O segredo é focarmos quem está perto de nós. E é Deus que está perto de ti. E não importa o que sejas a passar, Deus está perto.
Então o descanso para a nossa alma vem quando tu e eu aprendemos a confiar em Deus e acreditar que Deus está perto. Deus não foi passear pelo mundo fora e deixou-te aqui sozinho. Não, a penar. Não, Deus está perto de ti. E se calhar tu e eu já tivemos muitas circunstâncias na vida em que nós pensamos, eu uma vez pensei assim, eu acho que Deus foi dar um passeio pelo universo e abandonou-me aqui sozinho. Não, Deus está perto, sempre perto. E a terceira grande lição, eu acho, desta história é sermos generosos no dar. Imagina o quanto Ana desejou aquele filho. Imagina os anos que ela orou por aquele filho. Imagina o sofrimento da sua alma até que tivesse aquele filho. E o que é que ela fez? O que é que ela fez, irmãos? Ela entregou a Deus. É curioso, não é isto? Nós temos uma cerimónia nas nossas igrejas que é a dedicação de crianças, não é? Eu acho interessante ver aquela dedicação uns anos mais tarde, quando os filhos são adultos e quando os filhos começam a fazer escolhas que os pais não querem. Eu lembro-me quando eu decidi ir para a escola bíblica. Os meus pais olharam para mim assim: não é isso que eu pensei para vocês, para ti, não é isso que eu quero para a tua vida. E eu pensei para mim depois, mais posteriormente, mas não foi isso que vocês fizeram quando me entregaram a Deus? Não é isso que nós queremos dizer quando entregamos a criança a Deus, que ela pertence a Deus? Mas Ana desejou aquele filho tanto. E o que é interessante na história, que nós sabemos, é que ela devolveu tudo ao Senhor. Ela é muito interessante quando a criança cresce, nasce, e ela cuida dele nos primeiros anos. E no versículo 28 lemos assim: pelo que também do versículo 27, quando ela fala com ele: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana entendeu que o filho não lhe pertencia, ela havia sido uma graça divina, e tal como havia prometido, ela devolveu a Deus. É assim que a verdadeira adoração acontece, é numa entrega completa a Deus. Como aquela música, não é? Trago mais que uma canção, trago tudo ao Senhor. O cântico de Maria é a expressão de um amor genuíno que vem do coração de Ana para com Deus. No versículo 11, lemos no capítulo 2, diz que Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou ali, servindo ao Senhor perante Eli. E mais à frente lemos no versículo 19 que a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício ao Senhor. Passaram-se anos e anos e ela subia ao templo para adorar a Deus, trazia uma túnica maior. Possivelmente viu uma fotografia no WhatsApp ou coisa parecida, não é? Como o seu filho estava crescido e trazia uma nova túnica e abraçava e beijava e voltava para a sua casa, sozinha. Não sabemos quantos anos se passou, mas sabemos que no versículo 21 diz, não é? Abençoou o Senhor a Ana e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. É muito interessante que Jesus diz àquela mulher adúltera: eu te digo que os teus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Possivelmente uma das razões porque pessoas não são mais generosas no seu dar é porque não atingimos o quanto Deus nos perdoou, o quanto Ele nos ama. E esta mulher percebeu que tudo o que ela tinha era de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha: ninguém pode servir a 2 senhores. Nós precisamos de aprender com Ana
e olhar para Penina. Eu gostava, para terminar esta história da Bíblia, guardar algumas lições, não é? Penina e Ana compreendemos 3 lições. A primeira delas é que a alegria nasce no coração, estar em Deus e não nas nossas circunstâncias. Precisamos de vender com alegria a nossa situação. Se és solteiro, casado, separado, viúvo, seja como for, encontra Deus onde tu estás. Estás a passar dificuldades, ou lutas, ou abundância, é aí que Deus está também contigo. Estás cheio de saúde ou com falta dela, encontra Deus no meio desse lugar. Não é? Se andar por vale da sombra e morte, tu estás comigo. Então vivemos com alegria a nossa situação, a nossa condição. A segunda coisa, a confiança em Deus se manifesta no nosso dia a dia. Não necessitamos de viver ansiosos, porque não vai acrescentar na nossa vida. O escape da ansiedade não é não vivermos ansiosos, é aprendermos a confiar em Deus. E é isso que eu quero deixar convosco. Aprendermos a confiar que Deus está presente connosco, e Ele vai estar connosco ao nosso lado como um Pai amoroso que fará tudo o que Ele puder para cuidar de nós. Se tu és pai ou mãe, tu sabes o que é que eu estou a falar. O que é que tu estás disposto a fazer pelos teus filhos? Algum pai ou mãe aqui? O que é que vocês estão dispostos a fazer? Alguém está disposto a dar a sua vida pelos seus filhos? Eu também. E o que Deus faz por ti e por mim? Achas que é menos? Achas que Deus te ama menos do que tu consegues amar os teus filhos? Esquece. Deus te ama muito mais. E por isso nós podemos confiar nele. Confiar nele que não há dor, não há sofrimento, não há o que quer que seja que te afaste do amor de Deus, por mais difícil que isto seja. E a terceira lição que eu vejo aqui, grande, é sermos generosos. Sermos generosos, que a vida abundante não depende do que nós temos, mas antes de quem nós somos e do que nós damos. O coração grato aprende a dar, porque o dar enche a nossa alma e traz saúde ao nosso espírito. Na verdade, muitos de nós temos o síndrome mais de Penina do que o coração de Ana. Termino com uma história de uma criança que ia para a escola dominical. A sua mãe tinha dado 2 moedas e disse: olha, Pedro, levas estas 2 moedas. Uma delas é para dar na igreja, na escola dominical, e outra é para tu comprares um chupa. Como todas as crianças, ele foi a brincar com as moedas, não é, pelo caminho, e uma delas fugiu, entrou no esgoto e desapareceu. E ele disse: lá se foi a moeda da igreja. Sabem o que é que eu quero dizer com isso, não sabem? Quando tu não és generoso, tu sempre vais ter dificuldade em dar. E aprendi há muitos anos atrás, desde os meus 15 anos de idade, a colocar de lado no meu salário uma oferta para Deus no princípio do mês. E eu sempre faço por fé, porque acredito que quando o faço, acreditando que o meu Deus supre todas as minhas necessidades, Ele promete, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Por isso eu posso ser generoso. Esta história me choca imenso, porque Penina tinha tudo para ser feliz e foi infeliz, e Ana tinha tudo para ser infeliz e foi uma mulher que encontrou a Deus. O que eu quero dizer com isto é que não importa o que tu tens, mas importa onde está o teu coração. Se tu podes não ter tudo, mas podes ser uma pessoa feliz em Deus, e tu podes ter tudo e podes ser uma pessoa muito infeliz na tua vida. Oremos. Nesta tarde, Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, por a história que nos é deixada para a nossa vida, para o nosso coração. Nós estamos tão gratos por Jesus,
que mudou a nossa história e porque Ele nos encontra nos lugares mais difíceis da nossa vida. Nunca estaremos sós, nunca ficaremos sozinhos. Nunca haverá nada nem ninguém que nos pode afastar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E por isso nós celebramos o Teu amor nesta tarde, oramos pela Tua igreja aqui. Ora por cada pessoa, cada irmão e irmã que está aqui nesta tarde. Oro que Tu vás ao seu encontro, onde ele esteja, Senhor, que na sua dor, na sua dificuldade, na sua luta ou na sua abundância também, Tu sejas honrado e sejas levantado e o Teu nome seja glorificado, Jesus. E que nós aprendamos a confiar em Ti e dizer que Tu és a nossa porção, Senhor, Tu és a nossa alegria. Tu és aquele que aquece a nossa alma, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para a Tua glória e honra, nós agradecemos. Amém. Amém.